Bom, depois da Inês e depois do António, que ouvimos com muito gosto, então partilho um pouco daquilo que é a minha experiência e para o fazer vou usar uma imagem também, embora é uma imagem diferente porque a Inês teve mais trabalho em trazer estes objetos. Eu uso a imagem do herói. E porquê? Eu creio que antes de entrarmos naquilo que é o acompanhamento, antes de entrarmos naquilo que é o discernimento, antes de entrarmos naquilo que é o jovem, creio que é importante fazer aqui uma pequena abordagem daquilo que é a sociedade e, portanto, daquilo que é o jovem no meio da sociedade. E, frequentemente, nós tomamos como modelos de vida os heróis. Cristiano Ronaldo, não sei quantos mais heróis é que poderão existir agora na moda, mas, enfim, esses que têm poderes e que triunfam sempre com uma força insuperável. Se quisermos, estes são aqueles que os jovens, desde a sua adolescência, desde a sua infância, vão seguindo. E esses alimentam, de certa forma, o nosso desejo de afirmação, a nossa ânsia de que a nossa vontade seja feita. Vai crescendo este desejo de sermos autónomos, de sermos livres. Eu tenho um sobrinho, um deles que está na fase da adolescência e agora só pensa em ir para a faculdade para ir morar sozinho. Eu acho que isto passa um pouco por todos os jovens, passou comigo quando eu concorri para a faculdade, portanto não é uma surpresa ele pensar o mesmo. Portanto, as histórias, se quisermos, são contadas em torno de heróis e são-nos para enaltecer as suas virtudes. E notem, se o herói falha, tudo está perdido. Parece que tudo fica um pouco sem sentido. Ora, isto constrói, se quisermos, um homem, um ser humano, sem sustento, sem consistência, para conseguir fazer a nossa vida, com alguma leveza e com alguma ligeireza, se quisermos. Determinação, mesmo no meio das dificuldades. A minha mestra de noviças dizia que o sofrimento é património mundial. Portanto, não vale a pena dar-nos a fugir dele, porque eventualmente ele nos entra pela porta. E por isso à pergunta, quem sou eu? Respondemos muito facilmente, sou aquilo que faço, sou aquilo que pensam de mim, ou ainda sou aquilo que tenho. E, portanto, é isto que nos vai definindo. E o que é que acontece? Deixa de haver a coragem de optar por uma vida comprometida, e aqui relembro a questão vocacional, o matrimónio, a vida consagrada, a vida sacerdotal, pelo medo de falhar. Portanto, porquê? Porque se o herói falha, está perdido. E, portanto, há aqui um grande medo de falhar. O sofrimento é uma realidade para a qual não se está propriamente muito preparado. Igual ao herói que, em 2 minutos, deixa quase de existir ou de se transformar numa desilusão para o mundo. E isso os nossos médias são fantásticos para o fazer. Deixem-me que vos diga, partindo um pouco da minha experiência vocacional, da minha vocação como consagrada, que para o mundo, o consagrado pode ter perdido a noção do que é que significa viver. Para o mundo, o consagrado é um pobre coitado, coitadinho, que abdica do bem mais precioso, que é a autonomia, que é a liberdade, ou então é um infeliz que não conheceu o amor correspondido. Foi um desgosto amoroso. Em certo sentido, sim. É alguém que abdica da sua autonomia, alguém que abdica da sua vontade. É verdade. Mas não como quem nos espera, porque então não falamos de consagração a Deus, falamos de suicídio. Não, é como alguém que é encontrado e fala no silêncio, sem que ninguém saiba. É muito interessante porque quando uma jovem entra para a nossa comunidade, é um mistério muito bonito, porque fala no silêncio e ninguém sabe. O mundo continua com a sua correria, o trabalho continua e há alguém a entregar-se por esta humanidade. Ora, isto, fazer por amor, sem nada pedir em troca, isto é absolutamente contrário à sociedade de hoje, é aquilo que os valores de hoje acabam por passar. E, portanto, é contrário ao modelo do herói, se quisermos. Portanto, é um coitado que fracassou, é verdade. Igual a de Jesus Cristo, que temos pena, mas também fracassou.
Isto, e porquê é que eu começo por aqui? Porque eu creio que a nossa forma de pastoral tem que ter em conta a nossa própria sociedade e o mundo no qual nós vivemos. Nós somos filhos desta cultura e, portanto, não há que descartar isto. E, portanto, eu pergunto-me frequentemente, e esta foi uma das perguntas que eu fiz quando me foi feito este convite e que levei para a mesa. Foi um diálogo interessantíssimo. 14 mulheres à mesa a discutir a forma como deveríamos ser. Foi giríssimo, foi uma experiência muito boa. E, portanto, algumas das coisas que eu aqui vou partilhar foi lá pensado, inclusivamente uma das coisas que a Margarida disse, está aqui comigo, eu vou aqui partilhar. Como é que nós frequentemente avaliamos os frutos da nossa resposta à vocação e da nossa missão? Eu creio que é uma questão que importa responder sem preconceitos. Há pouco o António estava a dizer que andamos muito atentos aos números. Eu concordo com isto. Por vezes anunciamos o Evangelho, imagine-se, de ter sucesso, com a tentação de ter sucesso. Isto é uma tentação. Nós que aparentemente temos uma doutrina a oferecer, fazemos como uma espécie de publicidade. Estão a ver? Inventamos novos métodos de marketing, estudamos técnicas de marketing, procuramos convencer o maior número de pessoas e vamos medir o nosso sucesso pelo número daqueles que aderem ao nosso produto. E, portanto, nesta campanha promocional, quem é o nosso produto? Pois é a JC, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso herói de serviço e que promete sucesso a todos os que ele aderem, e o bónus é a vida eterna. Portanto, temos aqui um bónus. Deixem-me que vos leia uma frase de um francês, Fabrice Adjadj, que é um filósofo e que tem muito esta linha da pastoral. Diz ele que este modelo, portanto, nós andamos entretidos nesta propaganda, nesta campanha, e diz ele que este modelo leva a crer que a evangelização se faz principalmente através da recuperação de meios mundanos, mudando Coca-Cola por Jesus Cristo. Encontramos sempre um professor de teologia pastoral, não sei se há aqui algum, mas pronto. Quem o diz é o francês, não sou eu. Sempre um professor de teologia pastoral para explicar. Se São Paulo vivesse hoje, sem dúvida que utilizaria a internet e o Facebook para divulgar a mensagem. Seja, diz Fabrice Adjadj, mas é isso o principal? E será esse o Evangelho uma mensagem a comunicar? E porquê é que eu pego nesta frase? Isto não tem mal nenhum. Não me custa pensar que São Paulo usaria as redes sociais. Não é aqui que está, para mim, na minha análise e no meu pensar, o problema. Eu creio que o problema foi aquilo que já fomos falando. O problema de nós cristãos, o problema de nós consagrados, da gente da pastoral, o problema de nós, vou-me atrever a dizer, o problema de nós, igreja, muitas vezes é de secundarizar o essencial e essencializar o secundário. Eu vou repetir, o problema que eu acho que está na raiz de muita coisa é de secundarizar o essencial e essencializar o secundário. Portanto, tornar essencial aquilo que efetivamente não é essencial. Nós somos mais ativos do que contemplativos. Vou usar uma imagem da qual gosto muito. Será uma boa diretora espiritual, a samaritana do Evangelho. O que leva a samaritana a deixar o cântaro foi o encontro com Cristo. Sem dúvida que, e agora pego noutra imagem, o samaritano, o que é que faz? O samaritano age, de facto. A samaritana tem um encontro. Sem dúvida que ambas as atitudes se alternam. Não vamos passar à beira do caminho e não estender a mão ao meu irmão. Mas antes, é preciso, para ser um bom samaritano, é preciso ser a samaritana. Portanto, aquela que experimenta um encontro profundo com a pessoa de Jesus. E isto, sim, é essencial. O amor ao próximo do samaritano brota da beleza do encontro com Jesus. E, portanto, parece-me que enquanto não há encontro com Jesus, não há verdadeira experiência de Deus. É o facto de experimentarmos o que aquela mulher experimentou. Ele é o meu Salvador, porque Ele entrou na minha vida
e mudou a minha vida. Salvou-me. É esta a experiência que é capaz de transformar em testemunho contagioso, capaz de inquietar o coração dos homens. Não é as técnicas de marketing. Terão o seu papel, mas é secundário. E por isso nós vemos que depois a samaritana foi aos samaritanos e depois o que é que aconteceu? Se recordam, os samaritanos ficaram algum tempo com Jesus e disseram depois: já não é pelas tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E este propósito diz Bento XVI que a Igreja cresce do testemunho. Há pouco a Inês falava que a Igreja é este espaço de manobra, e bem, é uma figura bastante elucidativa, e que preenche os espaços vazios. Nós só iremos preencher, e aqui falo na primeira pessoa, isto é para mim, eu rezei isto, portanto, também eu fiz aqui um belo exame de consciência. O que é que nós anunciamos se eu não experimento a pessoa de Jesus? Livros de teologia. O que é que eu anuncio se eu não conheço quem é aquele homem? Se não me toca? Portanto, nós temos de ser próximos com Jesus para sermos próximos como Jesus. Nós temos que ser próximos com Jesus para nos tornarmos próximos como Jesus. E esta dimensão da proximidade, do acompanhamento espiritual, para mim, é uma questão bastante importante. Eu não estou em cima e aquilo que eu acompanho está em baixo. Eu sou aquele que, igual ao samaritano, pega naquele que acompanha e o coloca sobre a sua montada. Porque Deus me entregou. E isto é um mistério muito belo e por isso tem que se ir com muito cuidado, porque trata-se de almas e trata-se de pessoas que precisam de ser amadas como Jesus as ama. Daí a importância fundamental de cada um de nós fazer experiências de Jesus. Deixem-me dizer que, na minha opinião, e aqui falo um pouco da própria pastoral que vamos verificando no nosso seio da Igreja, e digo com muito carinho, mas também com muita ousadia, que há um certo medo em propor uma vida exigente aos jovens. Porque os podemos ferir, podemos assustá-los, e entretanto eles afastam-se. Mas Deus fala diretamente ao coração onde reside a verdade. E o facto de às vezes termos medo de os perder, então há a tentação de adocicar o Evangelho. Vamos dizer isto, mas assim de uma forma mais bonita. Precisamente por causa da crise de vocações e, portanto, muitas vezes por causa da crise de quantidade de vocações, atingimos a qualidade da nossa pastoral. O que é muito mais grave. É uma preocupação, sem dúvida. Não há vocações, pois é uma preocupação e a Igreja tem de refletir acerca disso e tem de refletir, em primeiro lugar, qual é a sua intimidade com aquele a quem segue. Não é? Mas é que às vezes andamos tão preocupados em anunciar o reino que nos esquecemos do rei. E, portanto, pergunto, será que a nossa vida dá testemunho da alegria de ter encontrado Jesus? Esta é uma coisa que o Papa Francisco vai batendo muito. Será que o modo como eu como, o modo como eu vivo, o modo como falo, o modo como trabalho, testemunha o Evangelho? Será que a minha vida é tida como coerente diante daqueles que acompanho? Será que sou luz? Será que os outros me veem como luz? Ou será que nos veem, a nós, por exemplo, consagrados, como grupos marginais? Será que ainda estamos no tempo em que abordamos os jovens pela imposição e pelo medo de ir para o inferno? Ou fazemos a aproximação àquilo que a Inês falava, e eu concordo plenamente, de que os jovens têm uma alta potencialidade que é preciso encontrá-la? No número 2 do documento preparatório diz que várias pesquisas demonstram que os jovens sentem a necessidade de figuras de referência próximas, credíveis, coerentes e honestas. E uma das características que a mim parece-me fundamental, e é assim que eu faço, a Margarida pode testemunhar,
é a sinceridade e a verdade no acompanhamento espiritual. Ou seja, não ter paninhos quentes. Tenho medo de perder a vocação, então não lhe vou dizer tudo. Ou então vou dizer que aqui no convento tenho uma bandeira que diz: aqui vou ser feliz. Isso é uma mentira. E quem o diz é o Papa Francisco. O Papa Francisco diz assim: alguns dizem que a vida consagrada é o paraíso na Terra. Não. Talvez seja o purgatório. Mas é preciso ir em frente com alegria, ir em frente com júbilo. O que é isto de ser feliz? Será que os outros olharem para mim e veem a felicidade estampada no rosto de que me encontrei com uma pessoa a quem sigo, com tudo aquilo que tenho e com tudo aquilo que eu não tenho? Se nós formos à tradução da Vulgata, deixem-me ver as horas, senão nunca mais me calo, só me deram 15 minutos. Se nós formos à tradução da Vulgata, feliz vem da palavra beatus, que significa estar empanturrado. Portanto, é alguém que comeu muito. Se comeram bem no almoço, estão felizes. O que significa que ser feliz é estar cheio de Deus, empanturrado de Deus. E para estar empanturrado de Deus é preciso estar vazio de mim. E, portanto, aquilo que é feliz é aquilo que está vazio de si. Aquilo que nada tem. Isto não é só para consagrados, não é só para mim que sou a freira. É para nós cristãos. E pergunto onde é que está a força da alegria do nada teres? Onde é que está a força daquela alegria dos discípulos que dizem: não tenho prata nem ouros, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não tinha nada, só tinha Jesus. Mas é isso que te dou. O que é que nós damos? Ouro? Prata? Ou Jesus? Onde é que está a coragem de anunciar o Evangelho sem tirar nem pôr? Cru. Sem forçar. O seguimento de Jesus sem tirar nenhum comentário. Nu, como Ele é. E isto leva-me leva a outra atitude, e com ela acabo. A questão da liberdade que colocamos diante dos jovens. Precisamente por causa da crise de vocações que às vezes se verifica, desculpem, mas às vezes parece que, não sei, mas às vezes parece que andamos neste movimento de caça-vocações, que trocamos do caça-tesouro para a caça-vocações. E aqui é uma questão pertinente, que é a questão da liberdade. A liberdade do acompanhamento e do discernimento. Eu não tenho que ter logo a solução. Nem aquilo que entra vai dizer: vou deixar de estudar e vou entrar para o convento. Calma, vamos ver. E do acompanhante, se vê, pois, uma jovem ou um jovem que tem uma vocação, vai logo tentar pescar. Não é esta vontade de querer acertar com um desejo do Senhor, qualquer que seja ele. É talvez esta a chave mestra, diria eu, de um bom discernimento, que exige um grande despreendimento, uma grande humildade, grande disponibilidade de acompanhar nesta procura sincera da vontade de Deus, aqui de ambas as partes. Portanto, de nós que acompanhamos e daqueles que são acompanhados. Portanto, grande despreendimento. E o grande despreendimento, às vezes, e aqui falo um pouco para aqueles que estão mais dentro, não sei se há aqui alguém, mas se não houver, guardemos, daqueles que estão mais na frente. Grande despreendimento. Se eu tiver que acompanhar alguém que vá para outra congregação, qual é o problema? É tão bonito. E assim acaba. Portanto, o que importa num discernimento, o que importa ajudar aquela pessoa a caminhar é perceber qual é a vontade de Deus para ti. É isto que eu te vou ajudar a fazer. E por outro lado, é isto que o jovem tenta procurar. E procura. Quer é um pouco de exigência. Quer é encontrar aquilo que não encontra lá fora. E, portanto, da parte de nós, agentes da pastoral, deveria ser prioritário levar a vida a Deus deles e poder contemplar a beleza da graça que acontece na vida de tantos jovens e de tantas jovens que o Senhor nos coloca no caminho. Era isto que eu tinha para partilhar.